tem que se dizer uma coisa do Peñarol, era um tremendo num timaço também. Tinha o Maidana, né, o Pedro Rocha, o Alberto Spencer, que até hoje é o artilheiro máximo da Libertadores, vai ser difícil barrar um homem, né, até porque os jogadores saem cedo para a Europa. Então era um timaço e tinha o Bela Gutmann de técnico. O Bela Gutmann é um técnico histórico do futebol até mundial, treinou o Honvéd, até treinou o São Paulo aqui em 58, treinou o Benfica, foi até campeão europeu com o Benfica e foi quem puxou o Eusébio para o Benfica. Até o Eusébio foi descoberto pelo Bauer, que foi um meio-campista clássico aí do São Paulo, que jogou a Copa de 50 também, jogou até 54 também, foi o único titular que restou para 54. Então tem esse histórico aí, tinha o Bela Gutmann lá, e até é curioso que o Bela Gutmann até tem a ver com o Benfica, que o Santos vai pegar na final aqui do Mundial de 62, porque ele fez uma maldição quando ele saiu do Benfica, que o Benfica nunca mais vai ganhar o europeu, e realmente nunca mais ganhou. O Benfica vinha de 2 campeonatos seguidos europeus, nunca mais foi campeão europeu, até o Porto depois foi campeão, mas até bicampeão, mas o Benfica nunca mais, né? O Bela Gutmann botou essa maldição aí e pegou. Então o Bela Gutmann estava tentando esse feito raríssimo de ser campeão tanto europeu de clubes quanto também da Libertadores, né? E aí o Santos fez a final com o Peñarol e começou muito bem, né? Ganhou de virada, fez um centenariaço, dá para dizer isso. Ganhou 2-1 do Peñarol lá no centenário, de virada, com 2 gols do Coutinho, e parecia que a coisa estava encaminhada, né? Mas aí a gente vai... Tem que lembrar, isso aqui é a Libertadores, já era essa Libertadores lá atrás, até mais organizada, mais zoneada, e teria um episódio assim de ouro do que significa a Libertadores nessa segundo jogo da final na Vila Belmiro, né? Assim, eu adoro a Libertadores, eu acho que ela tem um tempero especial, isso é de muito brasileiro que adora também, sul-americano em geral. E o europeu em geral não entende isso. Você vai falar com o europeu, eles não entendem a graça da Libertadores, mas a gente entende, né? Ela é mais ou menos o que eu considero em comparação com a Champions League. É bom lembrar que a Champions League dos anos 50 e 60 não era essa Champions League maravilhosa de hoje em dia, não. Era bem mais terrena. Mas a Champions League realmente, principalmente hoje em dia, ela é, vamos dizer assim, comparando com gastronomia, ela é você comer num restaurante chique, super alinhado, né? Você bem vestido, com aqueles talheres todos na mesa, aquela coisa, né, tudo meio cerimonial, você não pode falar muito alto e tudo mais, né? Aquela coisa mais, assim, linda, muito bonita, mas ela falta um pouco de charme, na minha opinião, tá? Falta um pouco até de mais competitividade e tal. A Libertadores é exatamente o oposto da Champions, né? Ela é um campeonato muito mais acirrado, você nunca sabe quem vai ser campeão da Libertadores de antemão. Eu não me lembro uma vez sequer de dizer vai ganhar time tal, como na Europa muitas vezes dá para cantar, né? Ou vai ser final fulano e fulano. Não. Na Libertadores a coisa é duríssima, já era assim nos anos 60, é assim até hoje e tal, mas em compensação tem uns episódios bizarros na história do futebol mundial, né? Seria como, comparando, já que o outro era você comer no restaurante chique, todo alinhado, a Libertadores é mais ou menos um botequim, né? Aquela comida gostosa, né? Mais caseira e tal, mas a higiene não é campeã, né? O pessoal fala alto, berra, aquelas coisas de botequim, tem o lado bom e o lado ruim da coisa, né? Mas é mais divertido, né? Mas realmente tem esse lado aí mais de desorganização, e realmente esse segundo jogo da final foi uma loucura, né? Por culpa de todos. Né? Realmente foi um jogo complicado, eles abriram o placar, o Santos virou, eles viraram de novo, fizeram 3-2, e aí deu-se o grande problema, porque teve uma briga generalizada, o juiz alegou que recebeu uma garrafada na cabeça, apesar de muita gente disse, ele até foi atendido por médicos e tal do Santos, muita gente disse que não foi bem assim, que ele não teria recebido a tal garrafada. O que se sabe é que sim, um dos bandeirinhas recebeu uma garrafada também, então claro que teve erros também da parte brasileira, vamos dizer assim, da coisa. Mas aí aconteceu uma coisa que eu nunca ouvi falar, né? O jogo foi parado bastante tempo e continuou, e o Carlos Robles, que era o árbitro chileno do jogo, até um árbitro famoso no Chile, até morreu recentemente, né? Tá fazendo 2018, ele morreu em 2018 mesmo. Ele, assim, continuou de mentirinha o jogo, é uma coisa realmente inacreditável. Ele continuou o jogo, então, na cabeça de todo mundo, o jogo prosseguiu, o Santos empatou com o Pagão e fez 3-3, como o Santos tinha ganho o primeiro jogo, campeão da Libertadores, certo? Não, vou explicar o não. Aí teve festa e tudo mais, né? No dia seguinte se descobriu que o Robles tinha encerrado na cabeça dele, eu tô falando, comida de botequim, passou uma ratazana no chão nessa hora, né? Vamos ser sinceros. Ele tinha encerrado na cabeça dele que ele disse que ele prosseguiu o jogo só porque ele teve medo pela sua integridade física e tal. Então ele encerrou o jogo com 3-2 para o Peñarol no começo do segundo tempo.
Então o gol do Pagão não valeu, tudo aquilo que se seguiu a isso não valeu, porque ele teria encerrado o jogo no começo de segundo tempo e seguido o jogo só para inglês ver, ou para o brasileiro ver, se você quiser ver assim, para não ter problema até o final e tal. Então toda aquela festa do Santos, tudo aquilo não valeu nada. O Peñarol entrou com a ação no que era a Conmebol da época e ficou o resultado 3-2. Foi a única derrota do Santos na competição, senão teria sido campeão invicto. Derrota desse jeito, né? E aí teve que se remarcar um novo jogo e tal. Agora, isso teve uma vantagem, porque eu acabei não falando antes. O Pelé, ele só tinha participado de poucos jogos da primeira fase. Ele ficou machucado exatamente da Copa de 62, aquele chute contra a Tchecoslováquia, exatamente aquilo. Tirou ele das semifinais contra a Universidade Católica e também dos 2 primeiros jogos da final. Ele não jogou esse jogo confuso aí do 3-2, ele ainda estava machucado. Até o Pelé jogou um ou outro jogo do aspirante do Santos para voltar à boa forma, então era uma coisa comum isso. Então ele ficou de fora de boa parte dessa campanha do Santos. Mesmo assim ele fez 4 gols, foi quase que ficou 2 gols só atrás dos artilheiros. O Pelé era assim, né? E aí ele pôde, teve toda uma briga jurídica e tal, demorou-se a se marcar o terceiro jogo, que foi marcado para a Argentina, no campo neutro. Isso aconteceu muito na Libertadores, não ter um terceiro jogo em campo neutro. E aí ele pôde jogar esse jogo. E aí, cara, sem o Pelé, o Santos já estava encarando de igual para igual ali, difícil, claro, porque o Peñarol era um timaço também, não era um time que só dava porrada, não é bem assim não, tinha qualidade. O Spencer era ótimo, Pedro Rocha, pô, não precisa nem falar, tinha o Sácia, tinha vários jogadores ali muito bons, né? Não é bem assim que o Santos pegou um time de porradeiro. Não, e o Santos também não era de fugir da porrada, não. Quando tinha, encarava também, ninguém ali era santo, não, eles mesmo reconhecem isso. Mas aí com o Pelé na Argentina, o jogo final, e aí foi tranquilo, quer dizer, o jogo foi sim brigado, né? Não é que foi um 3-0, não foi uma surra, não é bem assim, mas o Santos ganhou categoricamente, aí sem direito a choro, sem direito a reclamação. Até no cruzamento o Caetano meteu conta logo no começo do jogo, mas depois o Pelé fez mais 2, um chutão legal de fora da área ali para fazer o segundo, e depois uma matada no peito e uma fuzilada já no finzinho. Aí o Santos realmente sacramentou aí o seu primeiro título internacional e foi campeão da Libertadores, cara. O primeiro brasileiro campeão da Libertadores, interrompendo essa sequência aí do Peñarol, que lhe dava direito já de jogar a Libertadores de 63 e já entrando na semifinal, né? Quando eu for analisar no próximo episódio isso faz diferença, né? Você sai daquela primeira fase totalmente complicada. E, claro, o mais importante ainda, classificou para a final do Mundial Interclubes, né?